Olá a todos, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, chegamos no livro dos Salmos. E poxa, quem é que não gosta do livro dos Salmos, não é verdade? Mesmo que não tenha o hábito de ler a Bíblia, lê o livro dos Salmos. A pessoa pode não ter lido a Bíblia inteira, mas algum salmo, pelo menos na sua vida, ela já leu. E isso acontece porque o livro de Salmos ele tem uma linguagem peculiar e ele tem algo muito especial que nós vamos descobrir agora. O livro dos Salmos é o livro onde você vai encontrar ali as fraquezas humanas, as fraquezas dos servos de Deus. Você vai ver ali homens que pecaram, que caíram, homens que estavam fracos, em aflição, pessoas que estavam ali na mais profunda tristeza, mas encontraram alento, encontraram forças, encontraram vida na palavra de Deus. O livro dos Salmos aponta para a palavra de Deus. É o homem reconhecendo as suas limitações diante da grandiosidade, da vontade de Deus expressa na sua palavra. E é justamente por esse motivo que o livro dos Salmos é chamado em hebraico de Tehillim. Tehillim quer dizer louvores. E louvor não é música, pessoal. Louvor é reconhecimento. O fato de eu reconhecer as minhas limitações e reconhecer que Deus é grande, que Ele pode sim mudar a minha situação, Ele pode transformar a minha situação, e que se eu colocar as minhas angústias, se eu colocar as minhas fraquezas diante dEle, Ele vai me aceitar, Ele vai me perdoar, Ele vai me redimir, Ele vai me transformar em uma nova criatura, Ele vai me colocar dentro da vontade dEle expressa na sua palavra. Isso é louvor. E nós vemos isso em todo o livro dos Salmos, são 150 salmos ao todo, são mais de 6 escritores, são ali, Davi escreveu 74 salmos, Asaf 12, os filhos de Corá escreveram 9 salmos, alguns dizem 11, Salomão escreveu 2 salmos, Emã, Etan e Moisés escreveram 1 salmo, e nós temos aí mais de 50 salmos, cerca de 50 salmos que são de autores desconhecidos. O capítulo-chave é o capítulo 119, é o maior capítulo da Bíblia, e todos os versículos do Salmo 119 apontam para a palavra de Deus, para a importância da palavra de Deus, para a grandeza da palavra de Deus, para a perfeição da palavra de Deus. E por isso esse capítulo foi escrito de uma maneira muito peculiar por Davi e aponta justamente para essa soberania. Em contrapartida, nós temos o Salmo 117, que é o menor capítulo da Bíblia. Então nós temos o menor capítulo e o maior capítulo no livro de Salmos. O livro dos Salmos revela justamente a falibilidade, a humanidade dos servos de Deus. Nós vemos em todos os livros da Bíblia ali homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias. Homens que fizeram fogo descer do céu, pessoas que fizeram muralhas cair, abrirem o mar. E muitas vezes se cria aquele mito de que essas pessoas eram perfeitas, né? Mas lá no livro de Salmos nós vamos ver, todos eles eram falhos, cometeram erros, todos eles tinham limitações, né? E reconheceram essas limitações. E é justamente esse escancaramento, digamos assim, da humanidade dos servos de Deus está ali no livro de Salmos. Por isso que o livro de Salmos é um livro muito fácil de trazer essa identificação com as pessoas. A mensagem principal do livro é de que nós somos o saltério de Deus. Por que saltério? O nome Salmos vem do grego psalmos, e psalmos quer dizer saltério. Saltérios são instrumentos de corda. Um instrumento, ele precisa de alguém para tocar. O instrumento não se toca sozinho, né? Um instrumento não emite som sozinho. Ele precisa de alguém ali para executar, para fazê-lo emitir o som. Nós somos o instrumento de Deus. Nós somos o saltério de Deus. Nós somos um instrumento de louvor para Deus. Quem olha para a vida do servo de Deus, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus erros, com as suas limitações, deve encontrar a grandeza de Deus. Jesus, no livro dos Salmos, é o consolo. Nós vemos algo muito interessante, que o livro dos Salmos ele é subdividido em 5 seções, que são chamadas de livros também. Do capítulo 1 ao capítulo 41, o primeiro livro, do capítulo 42 ao 72, o segundo, do capítulo 73 ao 89, o terceiro, do capítulo 90 ao 106, o quarto, e do capítulo 107 ao 150, o quinto livro. Por que 5? Porque ele aponta para a lei, para a Torá. A Torá são os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então todo o livro de Salmos está apontando para a palavra de Deus, para a grandiosidade desta palavra. E quando nós vemos lá que tem no livro dos Salmos o menor capítulo e o maior capítulo, é justamente a sincronia entre o servo, o menor, e o Senhor, que é o maior. Nós temos ali uma harmonia entre o menor e o maior. E é exatamente isso que acontece quando nós temos relacionamento com Deus. O Espírito Santo nos traz harmonia,
faz de nós instrumentos de louvor para Deus e faz com que mesmo o menor se torne grandioso. É como uma semente. E a palavra de Deus é assim. Você vê que uma árvore, por maior que ela seja, ela começa pequenininha, ela começa com uma semente. Mas aquela sementinha carrega toda aquela grandeza. E é exatamente isso que nós somos. Nós somos pequenininhos, mas se nós temos aliança com Deus, se nós temos a palavra de Deus em nós, então toda a grandeza de Deus está em nós. Que essa grandeza faça parte da sua vida também. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.